eu creio que é muito necessário para a gente fundamentar aquilo que a gente vai conversar hoje. Capítulo 4, versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17, vai iniciar o texto falando sobre a antiga maneira de viver e depois ele fala sobre a nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim: portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. O versículo 20 diz: mas não foi essa a maneira de viver com que vocês aprenderam como os seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem um dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente para poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Não façam o que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Esse texto ele vai falar sobre essa nova vida em Cristo. Desde a semana passada a gente começou falando sobre esse tema, sobre essa nova vida em Cristo Jesus. E a verdade é que Deus ele tem uma maneira, uma forma para a gente viver, amém? Existe um padrão de Deus e também existe o padrão do mundo, onde a gente precisa decidir qual o padrão de vida nós queremos levar, qual é o caminho que nós queremos seguir. O Evangelho, o cristianismo e o mundo espiritual, o reino de Deus, ele é feito de concessões e permissões. Diga aí comigo: concessões e permissões. Sabe, se nada não mudar na nossa vida, ou se nada não está mudando na nossa vida, é porque talvez a gente não permitiu que Deus mudasse a nossa história. A gente não permitiu que Deus mudasse a nossa vida. Sabe, nós precisamos entender que nós precisamos permitir, dar concessões para que Deus ele mude quem nós somos. E se nada mudou e se nada está mudando, não é porque a culpa é de Deus, mas é porque nós não estamos permitindo que Ele nos trate, que Ele nos mude. Amém? Amém. Sabe, eu estava conversando com algumas pessoas e comentando sobre isso. A primeira manifestação da presença de Deus, ela sempre acontece no ambiente. Quando vocês chegaram aqui, esse ambiente já tinha a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus.
E, consequentemente, quando vocês entram aqui, vocês têm contato com essa presença que já está disponível no ambiente. Vocês podem permitir ou não participar disso. Vocês podem permitir ou não deixar que essa presença toque vocês, que vocês sejam mudados, que vocês sejam transformados, que vocês sintam essa presença. Então, essa presença, primeiro ela está disponível no ambiente, mas em seguida essa manifestação dessa presença, ela vai fluir em nós, se nós dermos permissão para que esse Espírito Santo, ele nos toque, ele nos alcance. Amém? Sabe, à medida que nós permitimos essa manifestação da presença que já está liberada no ambiente, a partir do momento que eu permito isso, essa presença ela começa a ministrar no meu coração, ela começa a tocar em mim, ela começa a me constranger, ela começa a me mudar. Sabe, às vezes as pessoas elas entram e saem em ambientes que têm uma presença de Deus muito forte, mas elas não conseguem desfrutar dessa presença, porque elas não estão permitindo que essa presença que está disponível toque elas. Sabe, a minha oração é que nessa noite você saia daqui com essa convicção, com esse entendimento da necessidade de ser tocado pelo Senhor. Amém? Você quer ser tocado pelo Senhor? Concessões e permissões. A Bíblia vai dizer que 1 Tessalonicenses 5,19 sobre extinguir o Espírito Santo, não atrapalhar a ação do Espírito Santo. Coloca na NVI, por favor. Na NVI vai falar sobre não apagar o Espírito Santo, não extinguir o Espírito Santo. Sabe, se ele está falando aqui um conselho para nós não apagarmos o Espírito Santo, isso quer dizer que nós temos essa liberdade de, se nós quisermos ou não, esse Espírito Santo ficar aceso ou apagado dentro de nós. Então nós é que permitimos isso está, esse controle sobre essa permissão está nas nossas mãos, se nós queremos ou não permitir que Deus nos mude, queremos ou não permitir que Deus trate o nosso coração, queremos ou não permitir que esse fogo do Espírito Santo, ele fique ativo dentro de nós. É uma permissão que nós damos. Sabe, o reino espiritual, ele é feito de permissões, de concessões. Quando eu permito que as coisas acontecem, quando eu abro a porta para que Deus entre, porque ele vai dizer que está à porta e bate. Ele está sempre à porta. Esse controle, essa permissão da porta abrir ou não, está conosco. Sabe, você que está com a chave dessa porta que é o seu coração, se você vai permitir ou não entre no seu coração, mude a sua vida, faça morada dentro de você. Sabe por quê? Porque o desejo dele é e sempre foi nos alcançar, nos encontrar, nos mudar, nos transformar. Mas isso depende muito daquilo que nós queremos. A Bíblia vai dizer sobre não apagar o Espírito Santo, não extinguir o Espírito Santo. Isso quer dizer diminuir a influência do Espírito. Sabe, talvez não apagar o Espírito Santo não seja apenas ter um fogo aqui e você jogar um balde de água e apagar esse fogo completamente de uma vez só. Mas talvez apagar o Espírito Santo seja você, pouco a pouco, jogar poucas quantidades de água, ao ponto de que um dia esse fogo se acabe por completo. Então, nem sempre na nossa caminhada cristã, para aqueles que são crentes e para aqueles que não são, até para aqueles que são crentes, se ele não alimenta esse fogo, se ele não coloca lenha nesse fogo, se ele não continua vivendo os princípios de Deus, se ele não continua se entregando, se ele não continua querendo aquilo que Deus quer para ele, esse fogo vai se apagando um dia. Sabe, é como se a gente precisasse semanalmente, e para alguns quinzenalmente ou todos os dias, ir ao posto de gasolina e colocar mais combustível para que o nosso carro ande. Sabe, só que às vezes nós estamos tanto tempo andando na reserva, e vai chegar um ponto que essa gasolina vai acabar. Sabe, quando nós vamos à igreja, nós temos a oportunidade, é como a gente está indo a um posto de gasolina, nós temos a oportunidade de abastecer esse espírito, de fazer crescer esse espírito. Eu estou dando permissão para que esse espírito aumente dentro de mim.
Então aqui isso é um combustível que nós viemos buscar, um combustível que vai nos alimentar, que vai nos fazer crescer, para que durante toda a semana nós vamos conseguir passar a semana inteira vivos no Espírito, com esse Espírito aceso dentro de nós, porque nós nos abastecemos de algo que nos completa. Então nós precisamos dar permissões a Deus. E quando fala sobre extinguir o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo, fala sobre diminuir a influência do Espírito nas nossas vidas. Sabe o quão influente o Espírito está sendo dentro de você? O quão influente Deus está sendo dentro do seu coração? Sabe, é interromper o fluxo de água. É como se Deus fosse uma fonte de água, e Ele é essa fonte, e Ele está liberando correntes de água sobre nós, para que nós venhamos alimentar a vida de pessoas, para que nós venhamos fazer frutificar aquilo que Ele está colocando em nós. E quando nós vamos fazendo isso, e nós vamos apagar esse Espírito Santo, nós estamos interrompendo o fluxo de água daquilo que Deus quer ministrar no nosso coração. Permissões e concessões. Sabe, quando nós permitimos algumas coisas, quando nós fazemos algumas concessões boas, nós crescemos, amém? Mas quando nós também fazemos permissões e concessões com as coisas ruins, com o inimigo, quando nós abrimos portas para o inimigo, isso também são concessões que nos enchem. Só que ao invés de nos encher de algo bom, nos enche de algo ruim. Permissões. Sabe, às vezes nós precisamos avaliar a nossa vida e tentar enxergar dentro da nossa história, dentro do nosso coração, dentro daquilo que nós estamos vivendo, se nós estamos fazendo permissões boas ou não. Se nós estamos fazendo com que aquilo que nós estamos permitindo viver vai nos fazer crescer ou vai nos fazer cair. Então, pegue isso nesse primeiro ponto. Não apague o Espírito Santo. Entenda que o reino de Deus ele é feito de concessões, de permissões. E se você permitir, se você der espaço para Deus entrar no seu coração, você vai conseguir desfrutar daquilo que Ele vai fazer em você. Você vai se encher dele, você vai transbordar daquilo que Ele encheu em você, daquilo que Ele colocou dentro de você, o seu Espírito Santo, em atividade. Amém? Então, cuidado naquilo que você está permitindo viver. Cuidado naquilo que você está abrindo mão, naquelas portas que vocês estão abrindo. Se vocês estão abrindo portas boas, vocês colherão frutos bons. Mas também se vocês abrirem portas e concessões de coisas ruins, vocês terão consequências dessas coisas. E eu fiquei imaginando um pouco sobre isso, pensando um pouco sobre isso. E eu percebi que muitas pessoas, elas têm dificuldade de se relacionar com a presença de Deus. Muitas pessoas elas têm dificuldade de se expor à presença. Sábado passado eu falei um pouco sobre se expor, né? Sair dentro de casa, levar esse sol e ser transformado por esse sol, fazendo essa ideia de que Deus, a gente precisa se expor a Deus para que Ele nos toque, para que Ele brilhe sobre nós e gere transformação no nosso coração. Amém? Então muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com a presença de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus, de se expor para aquilo que Deus vai fazer. E eu me deparei com uma palavra, ou duas palavras. Essas coisas acontecem, na maioria das vezes, por causa de crenças limitantes. Crenças limitantes, elas geram um caráter. E quando a gente tem esse caráter, a gente bloqueia sentimentos por causa dessas crenças limitantes. Eu vou explicar para vocês isso. E quando a gente está com esse bloqueio de sentimentos, a gente não consegue sentir a presença. Por causa de algumas crenças limitantes que estão basicamente limitando o nosso relacionamento. O dicionário vai falar que crenças limitantes são pensamentos prejudiciais que podem impedir o crescimento pessoal e profissional. Consequentemente espiritual. Elas podem ser baseadas em modelos de mentalidade de pessoas próximas ou em interpretações negativas construídas na infância. Então, crenças limitantes talvez seja um trauma, seja algo que você passou no passado, seja algo que marcou a sua vida negativamente, talvez fosse uma mentalidade de alguém
que fez com que aquilo que ela tanto gerava perto de você, fez com que aquilo fosse algo, uma base para a sua formação, uma base para a formação do seu caráter. Então essas crenças limitantes, elas vão sendo introduzidas na nossa vida, ao ponto que isso vai fazendo parte do nosso caráter. Vou citar um exemplo para vocês, para facilitar. Uma pessoa, ela foi abusada na infância. Quando ela era criança, ela foi abusada. Esse abuso, esse algo negativo que aconteceu com ela, se tornou uma crença limitante e começou a fazer parte do caráter dela, um trauma a respeito desse assunto. Consequentemente, isso bloqueou os sentimentos dela. E hoje em dia ela tem dificuldade de se relacionar com pessoas, porque ela acredita que todo mundo que vai se relacionar com ela, seja como amigo ou como um relacionamento, enfim, isso vai trazer uma lembrança de algo que ela passou no passado, desse trauma. Então essas crenças limitantes, isso começou a fazer parte do caráter dessa pessoa que passou por esse trauma. Pensa comigo, se a gente parar para analisar as pessoas que elas moram em uma comunidade onde o crime ele é muito avançado, onde o crime talvez para aquela comunidade é muito normal, as crianças elas vão crescer com uma mentalidade de que aquilo é normal. Então, pensa comigo, as pessoas, quando elas conhecem a Deus, elas têm um contato com Deus, elas precisam permitir que essa mentalidade negativa, essa mentalidade que impede o crescimento, ela seja trocada, ela seja renovada, para que ela consiga ter um relacionamento saudável com Deus. E talvez algo que você ouviu na sua infância, ou algo que foi colocado na sua cabeça enquanto você estava na faculdade, algo que você, de acordo com aquilo que você ia passando na sua vida, traumas, isso se tornou uma crença limitante no seu coração e começou a fazer parte do seu caráter. E todas as vezes que você se encontra com Deus, todas as vezes que Deus ele quer transformar a sua vida, você tem esse encontro com Jesus, você não consegue permitir, porque os seus sentimentos eles estão bloqueados para viver aquilo que Deus tem para você, por causa de algo na sua vida que se tornou uma crença limitante. Sabe, nós precisamos deixar essas coisas de lado e permitir que a nossa mente ela seja renovada, que haja uma troca no nosso pensamento, na nossa maneira de pensar, no nosso modo de agir. Vocês estão aí? Sabe, você quer viver algo extraordinário, você quer viver algo sobrenatural, mas existe algo dentro de você, e isso não é com Deus, isso é com você, que está lhe impedindo de viver esse algo extraordinário, esse algo sobrenatural. Existem coisas na sua vida que está limitando, que está impedindo você de se relacionar com Deus e ter a sua vida transformada. Sabe, essas coisas, você precisa procurar isso dentro de você. Sabe, se você não está se sentindo tão à vontade aqui nesse ambiente, ou se você não consegue viver uma vida de relacionamento constante com Deus, é porque existe algo dentro de você que está impedindo, que está bloqueando seus sentimentos, e até mesmo no ambiente de presença, e até mesmo no ambiente que Deus está fazendo algo, que Deus está falando algo, você não consegue perceber, você não consegue sentir, porque você está bloqueado com isso. E eu queria dizer que isso começa a ser transformado quando a gente começa a fazer rupturas com o nosso passado. Efésios 4, versículo 22, vai dizer assim: quanto à antiga maneira de viver, que vocês foram ensinados a se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Essa era a maneira de viver. Essa era a antiga maneira de viver das pessoas. E aí ele diz assim: e vocês precisam ser renovados no modo de pensar de vocês. Sabe, fazer rupturas com o passado é abandonar tudo aquilo que não faz parte da identidade que Cristo estabeleceu para você. Sabe, Deus estabeleceu um plano, um projeto. Existe um padrão de Deus para a nossa vida. Mas para nós vivermos esse padrão de Deus para as nossas vidas, nós precisamos fazer permissões, aceitar o plano de Deus para que a gente seja transformado. Então,
essa ruptura com o passado, esse distanciamento com quem nós éramos. Sabe, talvez nós não éramos pessoas tão legais como somos hoje. Talvez a nossa história não iniciou tão bem. Talvez a gente não era uma pessoa tão bem como nós somos hoje. E nós carregamos no passado algo que não é bonito para a nossa história. Mas aí quando a gente tem essa ruptura, esse distanciamento, essa desvinculação com o passado, nós vamos poder nos alimentar de algo que é novo. Amém? Sabe, nós precisamos romper com o passado para poder transicionar para uma nova etapa, para poder viver esse novo de Deus para as nossas vidas. Para nós mudarmos, nós precisamos deixar o nosso passado de lado, deixar quem nós éramos de lado. A Bíblia fala que nós somos uma nova criatura, que existe algo novo de Deus para as nossas vidas, mas nós precisamos deixar aquilo que é velho para trás. Sabe, a Bíblia vai dizer no texto que nós lemos, no versículo 17, que a gente não precisa mais viver como antes. Não vivam mais como os pagãos. Sabe, a mente deles está na escuridão. A nossa mente estava na escuridão, mas nós recebemos uma nova natureza de Cristo Jesus, algo novo de Deus para nós, para que nós vamos ser cada vez mais transformados à imagem daquilo que nós estamos vendo em Deus. Sabe, o versículo 22 fala sobre abandonar a velha natureza. Sabe, essa natureza caída, que ela vivia baseada em desejos pecaminosos, desejos enganosos. Versículo 23, na NTLH vai dizer: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. É preciso que o nosso coração seja completamente renovado, para que a gente consiga viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para transicionar, para mudar, para crescer, para avançar, nós precisamos nos desvincular com o passado. Sabe, Jesus, ele nos arrancou do domínio negativo que existia sobre nós. Colossenses 1, versículo 13, vai dizer que ele nos resgatou do domínio. Nós estávamos dominados pelas trevas, mas ele nos transportou, ele nos arrancou desse lugar de trevas, nos dando um novo lugar, nos proporcionando um lugar no reino de Deus, no reino do seu Filho amado. Sabe, Deus, ele nos transportou desse lugar. Ele disse para nós que existia um lugar novo para a gente viver essa nova vida, essa vida de nova criatura. Sabe, eu queria correr aqui, na verdade, né? Mas eu queria falar rápido aqui sobre isso. O capítulo 9 de Atos, ele vai falar sobre a história de Paulo, quando Paulo ele é convertido ali, ele se converte, quando ele tem um encontro com a glória, assim, com a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que ele estava andando em um caminho, talvez você conheça essa história, mas ele estava andando em um caminho e ele se depara com uma luz muito grande, com um brilho muito grande. E esse brilho era a presença de Deus, essa glória, essa iluminação era a glória de Deus. E Paulo, quando está andando sobre aquele caminho, ele tem um encontro com essa presença, e é uma voz que fala assim: por que você me persegues? E Paulo não conhecia essa voz, Paulo não sabia quem era essa voz. Por quê? Porque ele estava vivendo uma estação onde ele era muito religioso, ele não tinha relacionamento com essa presença de Deus. Ele não tinha relacionamento, ele não sabia quem era Jesus, ele só sabia que ele precisava impedir que o cristianismo ele crescesse na sua época. Então a missão dele era matar pessoas. Só que quando ele está andando nesse caminho, e ele era alguém, se ele matava pessoas por um motivo que não valia a pena, porque ele precisava matar pessoas para impedir que as pessoas encontrassem Jesus ou vivessem o Evangelho de Cristo. Então, ele estava perseguindo pessoas, procurando pessoas para matar pessoas, e ele estava indo para onde ele estava indo com essa intenção. E quando Deus ele tem esse encontro marcante com Paulo,
Por mais que Paulo fosse o pior dos piores, existia uma chance para que ele fosse transformado. Talvez a gente esteja dizendo assim, e um dia eu já pensei assim, acho que não tem jeito para mim não, porque eu sou o pior dos piores. Mas, mesmo que a gente seja o pior dos piores, existe uma oportunidade de Deus para nós, porque Ele quer nos transformar. E aí, ele tem um encontro com essa luz, com essa glória, e ele é indicado para entrar na cidade. Quando ele entra na cidade, a Bíblia vai dizer que Deus já envia uma pessoa para encontrar ele. E quando essa pessoa vai encontrar ele, chama ele de irmão Saulo, entendendo assim que ele já estava passando por um processo de transformação. Sabe, eu começo a entender que quando Paulo tem um encontro com aquela glória de Deus, ele é tão impactado com essa glória, ele é tão impactado com essa verdade, que ele permite que essa presença de Deus transforme a vida dele. Sabe, o que eu desejo para vocês é que quando vocês tenham um encontro com essa glória, quando vocês tenham um encontro com essa presença de Deus, vocês, assim como Paulo, mesmo que vocês talvez seja o pior dos piores no seu entendimento, mas você ainda assim permita que Ele transforme você. Porque aquele que dava muito trabalho, ele começou a trabalhar muito para que o Evangelho agora fosse anunciado e as pessoas fossem alcançadas com aquilo que ele encontrou. Sabe, então Deus, ele quer nos mudar de posição. Eu falei para vocês semana passada, Deus, ele quer nos elevar, Ele quer nos fazer crescer. E só tem um lugar que a gente pode transicionar e que a gente pode crescer. É nas mãos do oleiro. Nas mãos do oleiro. A Bíblia vai falar em Jeremias, capítulo 18, que Deus, ele manda Jeremias ir na casa do oleiro e observar aquilo que o oleiro estava fazendo. E quando Jeremias chega lá naquela casa daquele oleiro, Jeremias 18, quando ele chega lá, ele começa a observar esse processo de construção do vaso. E a Bíblia vai dizer que ele constrói o vaso, mas quando ele constrói esse vaso, acontece algum problema nessa construção. Acontece algum problema nesse vaso. E quando acontece um problema nesse vaso, a Bíblia vai dizer que o oleiro desfaz o vaso e começa a construir ele de novo. Então, assim como esse encontro que Jeremias teve com esse oleiro, Deus estava tendo um encontro com Paulo e fazendo de Paulo esse vaso de barro nas mãos de Deus. E por mais que Paulo se encontrasse todo rachado, por mais que Paulo se encontrasse quebrado, o melhor lugar para que Paulo se quebrasse era nas mãos do Senhor. Sabe, o melhor lugar para você se quebrar, o melhor lugar para você ser vulnerável, o melhor lugar para você se abrir para o novo, é nas mãos daquele que construiu você. E ele sabe como transformar você para um vaso melhor. Sabe, não existe ninguém que possa melhorar quem nós somos, a não ser Deus. Talvez algumas pessoas que estudam muito sobre esse assunto, eles podem nos ajudar um pouco a nos dar ideias de como nós mesmos vamos encontrar respostas para a gente crescer, para a gente melhorar. Pessoas que Deus levantou para liderar você, que vai lhe aconselhar, que vai ajudar você a crescer em Deus. Mas a melhor pessoa que pode trazer, de fato, uma reconstrução para a sua vida e para a sua história, se chama o Senhor. Não existe outra pessoa. Sabe, por que eu trouxe esse exemplo do oleiro? Porque nós precisamos, para a gente mudar, para a gente crescer, para a gente transformar, para a gente ser transicionado, nós precisamos permitir que Deus nos transforme. E quando nós permitimos, agora nós vamos passar por esse processo de transformação. E Deus, ele já sabe quem você é. Ele já sabe os seus defeitos, ele já sabe os seus defeitos
seus problemas, as suas mazelas, aquilo que você faz de errado. Deus já sabe quem você é. Sabe, você pode se esconder de pessoas, mas de Deus você não consegue se esconder. Deus já sabe quem você é. E ainda bem que Ele sabe quem você é, porque já que é Ele mesmo que pode resolver isso, Ele é a melhor pessoa para saber quem você de fato é. Sabe, Ele já conhece as suas rachaduras, mas Ele quer construir você, Ele quer restaurar, Ele quer desmanchar você nas mãos dEle e construir você uma pessoa nova, algo novo, uma nova perspectiva, uma nova vida nele. Sabe, as pessoas na Bíblia, várias pessoas passaram por esse processo de transformação. Sabe, Pedro nega Jesus, mas ele é o mesmo que inicia a estruturação da igreja na terra. Davi peca, comete erros, mas ele também é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Sabe, você não é um anormal porque você comete pecados, porque você comete erros. Assim como as pessoas na Bíblia também cometeram os erros, mas Deus, Ele estava sempre trazendo uma oportunidade das pessoas serem restauradas, das pessoas serem transformadas. Então, se você também se abrir para isso, você vai poder viver essa transformação de Deus. Sabe, Efésios 4, versículo 13 vai dizer: até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse texto está falando assim, para que todos nós, é possível que todos nós alcancemos essa unidade da fé e do conhecimento de Cristo. É possível que todos nós conheçamos a Cristo, é possível que todos nós conheçamos a Deus, e quando nós conhecemos quem Ele é, nós viemos ser maduros, cada vez mais maduros, não crianças espirituais, mas maduros em quem Ele é, porque nós conhecemos quem Ele é, e nós vamos crescendo, nos tornando maduros, chegando a um nível maior de maturidade, e atingindo a medida completa, a medida perfeita, que é a plenitude de Cristo. Então, para terminar, não tenha medo de se entregar. Ele transforma o vaso, não importa quantas vezes ele quebre. Nas mãos do oleiro é o melhor lugar para você se quebrar. Sabe, não precisa ter medo de se entregar. Não existe ninguém melhor para lhe reconstruir, porque Ele foi quem construiu você inicialmente. Não existe ninguém melhor para lhe transformar, a não ser aquele que sabe qual é o seu destino final, qual é a sua estatura perfeita. Sabe, permita que o Senhor eleve você hoje, nesse processo de transformação. Marcelo falou aqui, é um lugar, talvez, para alguns, desconfortável. Sabe, quando Deus começa a nos transformar, e transições, elas são, em alguns momentos, desconfortáveis. Pergunte para alguém que alisou o cabelo e depois decidiu ser cacheada de novo. Aí ela vai fazer o quê? Passar por um processo de transição. Aí vai chegar alguém que vai olhar para você e dizer assim: tá meio estranho teu cabelo, né? Meio feio. Aí você: não, calma, deixa o black ficar pronto. Mais ou menos isso. Sabe, esses processos de transformação, às vezes, vai levar a gente para um lugar desconfortável. Porque a gente está sendo transformado, a gente está mudando, a gente está crescendo. Algumas espinhas vão começar a aparecer, para depois você ficar sem espinhas. Amém? É sobre isso. Sobre algumas coisas que fazem parte do processo de transformação, mas são necessárias para que a gente atinja um nível maior de maturidade. Então, se você entrou aqui e você entende que você precisa ser transformado, passar por esse processo de maturidade, queria que você pensasse sobre isso. Primeira coisa, não viva o padrão do mundo. Existe um padrão de Deus para você. Então, abandone
a velha natureza. Abandone os velhos costumes, os antigos procedimentos. Abandone essas coisas. Sabe? E permita que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. E aí você vai se vestir agora de uma nova natureza, uma natureza criada por Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus em você. Não é mais o seu caráter, mas o caráter de Deus em você. Você entende isso? Não é mais o seu caráter, mas é o caráter de Deus em você. E quando você entende que não é mais o seu caráter, você vai tentar destruir, tentar quebrar toda a mentalidade que vai fazer você, que fazia você lembrar do passado. Quebrar toda a crença limitante, todo o trauma que trouxe para você uma limitação, que trouxe para você agora um jeito de viver que você não consegue sentir, ter sentimentos pelo Senhor, sentir a presença do Senhor. Sabe, quebrar na sua mentalidade, no seu coração, tudo aquilo que impede você de crescer em Deus, de fluir em Deus. Coisas que estão instaladas na sua mente e que você às vezes tenta viver com essas coisas, achando que isso é muito normal, mas não é normal. Você viver com tanta guerra na sua mente. Sabe, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Essa mente não é uma mente de confusão. E se algo está trazendo uma confusão na sua mente, isso não vem do Senhor. E aí nós precisamos quebrar paradigmas no nosso coração, quebrar paradigmas na nossa mente, dizendo assim: eu tenho a mente de Cristo, eu tenho uma mente renovada, eu tenho um coração renovado no Senhor. E essas coisas não vão me dominar, essas coisas não vão dominar a minha perspectiva. Sabe por quê? Porque nós não vivemos pelos nossos sentimentos, mas nós vivemos pela fé, naquilo que nós cremos. E nós cremos no caráter de Deus, nós cremos na identidade de Deus, nós cremos na vida, no plano de Deus para nós. Isso é que nos rege, isso é que nos guia. E aí quando você trocar essa mentalidade, quando você neutralizar essas coisas que estão instaladas na sua mente, essas crenças limitantes, aí você vai começar a sentir. Você vai ter os seus sentimentos desbloqueados. E aí vocês vão permitir que o Espírito Santo esteja feliz dentro de vocês. Não vai mais interromper, não vai mais diminuir a influência do Espírito, pelo contrário. Agora você vai fazer crescer o Espírito de Deus em você. Agora você vai fazer aumentar a influência do Espírito na sua vida. E você vai dizer: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não sou mais guiado pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, mas eu sou guiado pelo Senhor que está dentro de mim. Amém? Rupturas com o passado. Abandona tudo. Tudo que faz você lembrar de quem você era, abandona isso. Sabe, Deus não quer trazer para você para que você fique sempre lembrando da cicatriz, sabe, de uma ferida de quem você é, e sim de uma cicatriz de que você talvez um dia teve uma ferida, mas que Deus curou o seu coração, e hoje você tem cicatrizes, e essas cicatrizes são marcas do que Deus fez dentro de você. Então aí você vai entender que você vai precisar se abrir, se permitir para se quebrar diante do oleiro. Sabe, não ter medo de se entregar. Não ter medo de se abrir para o novo. Porque aí, quando você se abrir para o novo de Deus, quando você se abrir para essa nova forma, para esse aperfeiçoamento do Senhor, para esse crescimento, para essa transição, você vai começar a viver avivamento. Fique de pé no seu lugar. E eu termino com essa frase: não existe avivamento sem renovação de mente, sem a renovação da nossa mentalidade. Amém? Feche seus olhos. Vocês me dão 1 minuto para a gente terminar de verdade.